Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a Neiva Pena, nossa queridíssima profissional aqui do Plumile Salon. E hoje a Neiva veio aqui no canal para dar dicas para você, profissional cabeleireiro, para aprender a cortar cabelos ondulados, cacheados e crespos. A gente vai falar sobre a diferença entre os estilos de corte. A Neiva vai dar dicas para você, profissional, na hora de cortar os cortes e também para orientar os seus clientes. Então esse vídeo tá muito legal. Eu espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui embaixo no canal e também deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Gente, a primeira dica: o corte para cabelo cacheado, crespo, ondulado, tem que ser sempre a seco. É lógico que se aquela cliente usa o cabelo escovado ou é uma onda bem suave, você pode até cortar ele úmido. Porém, quanto menor for a curvatura do cacho, mais ao natural tem que ser o cabelo. Por quê, gente? Primeira coisa, o cabelo cacheado, ele tem um fator encolhimento muito grande. Se você puxar o cabelo, ele vem aqui. Quando ele seca, ele tá aqui. Então, é mais difícil da gente ver tanto o volume do cabelo, a distribuição do volume, o comprimento, e aí fica muito mais preciso um corte quando ele está sendo cortado a seco. A segunda dica: oriente sempre a sua cliente a levar um corte de acordo com a curvatura do cacho dela. As clientes têm uma certa tendência de escolher os cortes e levarem, facilita muito o nosso trabalho. Porém, às vezes a cliente tem um cabelo super cacheado, aquele cachinho bem definido, e leva um corte de uma ondulada, ou leva um corte de uma pessoa que está com uma escova com babyliss ou com uma chapinha. Não, a gente tem que orientar as clientes assim: vamos achar um perfil parecido com esse corte, mas com a mesma estrutura do seu cabelo. Isso vai facilitar muito o resultado final e a expectativa da cliente, porque ela imagina uma coisa e leva outra. Se ela não tiver orientada para isso, ela vai se decepcionar com o resultado final. Até porque essa referência vai ajudar ela a visualizar como é que aquele corte vai ficar na curvatura do cabelo dela. E outra coisa bacana que você pode fazer: se a tua cliente levar uma referência e você ver que a referência que ela levou é de uma curvatura diferente do cabelo dela, você mesmo pode pesquisar e aí você mostra a foto pra ela, falando: olha, essa referência que você me trouxe no seu cabelo vai ficar mais parecido com isso. É isso que você quer? E aí vocês vão conversando para poder chegar no melhor resultado para tua cliente. Exatamente. Mais uma dica: a cliente tem que chegar no salão de acordo com o cabelo que ela usa no dia a dia. Então, a gente estava comentando aqui anteriormente sobre day after. O ideal é que ela lave o cabelo ou no dia anterior a ir para o salão. Se ela ficar 3, 4 dias sem lavar o cabelo e chegar no salão: mas eu uso meu cabelo assim, natural. O cabelo vai estar com uma curvatura diferente, ele vai estar com o cacho mais aberto, ou às vezes mais encolhido em algumas partes, e a gente não tem aquela noção real de como é o cabelo dela no dia que lavou. Se a gente lava o cabelo e seca, às vezes o cabelo pode ficar também ou mais aberto ou mais encolhido. Então, o ideal é que ela lave e vá, deixe secar natural e vá com o cabelo, que aí a gente tem uma noção real de como que é a distribuição do volume, o comprimento. Tudo isso é muito importante para o resultado final. Ou então, uma coisa que você pode fazer, que a gente até fez com uma modelo hoje aqui, se ela chegou com muitos day afters, se ela tá tipo há 4, 5 dias sem lavar, você pode lavar o cabelo dela, finalizar, secar, e só depois de tudo isso você vai fazer o corte, porque aí a definição do cabelo vai estar mais proeminente, né, Neiva? Exatamente. Mas eu vou fazer uma observação. O que acontece? No caso dessa modelo, foi um corte de manutenção. O corte de manutenção é mais fácil fazer a finalização, e aí o corte de manutenção é assim: quando a cliente chega e ela quer acertar as pontinhas, fazer um reparo quando o cabelo tá já crescendo um pouco, mas ela não quer uma mudança. Quando a cliente quer uma mudança, às vezes assim já não funciona tanto, porque aí quando é uma mudança muito radical, ela tá com um estilo de comprimento, vai mudar o corte, vai fazer, aí tem que ser com o cabelo já seco, natural mesmo, porque o difusor, eu tenho a sensação que às vezes ele dá uma enganada um pouco na gente. Ou ele encolhe um pouquinho, ou ele deixa o cabelo um pouquinho mais liso. Por exemplo, no meu cabelo, as experiências que eu tenho com o difusor, ele fica um pouco mais liso porque ele é ondulado. Já em alguns cabelos, ele causa um encolhimento maior, então ele acaba enganando um pouquinho. Sim. E outra coisa, gente, a finalização que a gente faz às vezes no salão é uma finalização
finalização diferente que a cliente costuma fazer no dia a dia. Então, para ter um resultado preciso, é legal que a cliente venha com a finalização que ela é acostumada a fazer, com os produtos que ela é acostumada. Por mais que a gente oriente a cliente no salão, ela tem um ritual de tratamento diário que é, às vezes, diferente do nosso. Às vezes é até melhor, gente. Eu vou te falar que algumas clientes finalizam o cabelo, que eu fico assim, uau, que finalização. Mas é diferente do jeito que, às vezes, o profissional faz. Então, é importante ela vir com o resultado que ela tem de finalização. Isso faz uma diferença. Certo. Neiva, eu queria também que você desse a dica para os profissionais de quais são as diferenças para o corte de cabelo ondulado, cacheado e crespo. Quais são as principais diferenças quando você vai cortar cada tipo de cabelo? O cabelo ondulado, ele é o mais próximo dos cortes de cabelo liso. Tem alguns cuidados, porém, para quem já é acostumado a cortar cabelo liso, passar para o ondulado não é uma mudança tão radical assim. Ele consegue adaptar até um corte, como a gente falou das fotos, consegue adaptar uma foto de cabelo liso para um cabelo ondulado que não é tão diferente. Quanto menor for a curvatura, quanto mais fechadinho, mais a gente tem que tomar cuidado com o fator encolhimento. Quanto também, quando a gente fala em densidade de cabelo, quanto mais cabelo a cliente tem, se ela é cacheada, se ela crespa, a gente tem que dividir o cabelo com mechas mais finas pra gente não perder o controle desse cabelo. Se a gente separar mechas muito largas, a gente não consegue fazer um corte tão preciso, que é diferente do ondulado. Tem cacheadas e onduladas com uma curvatura mais solta, que a gente consegue até ter um cabelo fino, a gente consegue até pegar mechas mais largas. Agora, quando o cabelo é cacheado e crespo, a gente tem que dividir mechas mais finas, cortar com mais cuidado, perceber o encolhimento. A hora de separar, a gente não penteia tanto com pente, a gente só alinha o cabelo e vê as pontas que estão sobrando. Todos esses cuidados parecem coisas simples, gente, mas faz muita diferença. Por quê? O cabelo da cacheada, da crespa, 1 milímetro que você tira, alguns cabeleireiros que são acostumados de passar tesoura assim, vão falar, gente, mas não cortou nada. Mas aquele milímetro faz muita diferença, porque normalmente o cabelo 1 centímetro que você corta, ele dá no mínimo uns 3, 4 centímetros de encolhimento quando o cabelo é bem definido. Sim. Já é diferente do cabelo da ondulada, porque a ondulada vai ser 2 centímetros no máximo de encolhimento. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Por isso que muitas cacheadas, crespos, têm medo de sentar numa cadeira de cabeleireiro. O medo delas é algo impressionante. Às vezes a gente tem que fazer toda uma conquista psicológica para essa pessoa vir até o salão. É verdade. Porque a cabeleireira virou um monstro. Porque como tem muitos cabeleireiros que assim só tem essa experiência com o liso e acabam colocando essa experiência do liso em todos os cabelos cacheados e crespos que entram no salão, isso vai acabar afetando o desempenho do corte. Porque é como a Neiva falou, o cabelo ele tem um fator encolhimento. Então quando ele tá molhado e se você ficar esticando ele com um pente e cortar, você vai até achar que você cortou pouco, mas quando aquele cabelo secar, ele vai encolher e aí a sua cliente te pediu para tirar um dedinho, quando ela vê, ela tá com o cabelo curtíssimo, por conta dessa diferença da técnica mesmo, né, Neiva? Exatamente. Uma coisa também que todo profissional deve tomar muito cuidado, gente, é a franja nas cacheadas. Franja e cacheado eu acho bonito, tá uma super tendência o corte de franja. Eu adoro. Porém, às vezes se o cabeleireiro quer umedecer um pouquinho pra cortar, tudo bem, mas a franja, gente, por favor, cortem a seco. Não Não me decepcionem. Porque a franja tem que ser cortada seca, sem puxar muito, só alinhar o fio e cortar. Porque a franja encolhe. E quando corta, ela fica mais curta, ela fica mais leve. E aí ela encolhe mais ainda do que o próprio cabelo. Sim. Porque dependendo do tamanho que tá o cabelo, o cacho pega até um peso e uma definição. Agora a franja não. Franja, quando você corta, ela já pega uma leveza, ela já vai... E franja, sempre às vezes a cliente tem um redemoinhozinho, uma coisa que faz levantar mais. Então, a franja na cacheada tem que tomar um extremo cuidado. Eu já vi profissionais renomados, assim, fazendo umas coisas assim que eu, tipo... Não é pra fazer. Não é pra fazer. Vontade de... Ai, por favor. A Neiva é maravilhosa.
E um detalhe da franja também. Eu acho que é bacana também, Neiva, a gente mencionar que assim, independente do cabelo ter curvatura, às vezes a curvatura da franja é diferente. Temos aqui 2 exemplos. A Neiva é ondulada também, mas a franja dela, a curvatura é mais aberta. Toda a minha raiz é bem aberta. E a franja dela, por exemplo, Nunca ela tem fez caixa, né, franja? Nunca fez caixa. Agora a minha franja faz caixa. A minha franja é definida. Então se eu quisesse, por exemplo, eu quero o corte da Neiva, eu quero a franja ficar o resultado dela. Não vai acontecer no meu cabelo. E já aconteceu de eu mesmo mostrar um corte para um cabeleireiro com franja, que eu queria aquela franja, e ele foi um ótimo profissional porque ele me orientou e ele falou: Mari, essa franja aqui que você tá me mostrando é de uma pessoa que não tem curvatura. Então por isso que a franja dela ficou lisa. A tua parte da frente do cabelo tem curvatura. Por isso quando você cortar a franja, ela vai enrolar. Tudo bem pra você? Então essa é uma orientação que você também tem que passar pra tua cliente. E uma observação, tá, gente? A questão da franja também. Quando eu comecei a deixar meu cabelo ondulado, natural, muita gente falava assim: a sua franja, ela não enrola porque ela tá em transição. Aí eu, a pessoa que achou que tava em transição, e cortei a franja mais curta. Meu Deus, ficou assim a franja. Ela não enrola, não tem jeito. Sim. A parte da raiz do meu cabelo não tem, ele começa a ter uma ondulação daqui. E aí o cabelo ficou espetadíssimo. E aí foi muito mais difícil, porque eu tinha que secar a franja até ela pegar um jeito pra ela crescer um pouquinho e não ficar tão espetada. Aliás, é importante lembrar, aqui a gente tá falando dessas diferentes texturas, porque como eu mencionei no vídeo de tipos de cabelo, podem existir tipos diferentes de cabelo na mesma cabeça. Por isso que para algumas pessoas, enquanto o comprimento está numa curvatura, às vezes algumas porções, como por exemplo a franja, pode ser mais lisa ou mais enrolada ainda. Então para saber mais dessas informações, acesse o card aqui em cima e assiste depois este vídeo sobre tipos de cabelo. O cabelo ondulado, a gente pode usar o pente, alinhar bem, porque ele é muito parecido com o cabelo liso, então ele não tem aquele fator encolhimento tão grande como o cabelo cacheado e o crespo. Já quanto menor é a curvatura, quanto mais fechadinho é o cacho, a gente tem que pegar o cabelo com toda a delicadeza. É um corte extremamente artesanal. Separamos as mechas, alinhamos com a mão mesmo o fio e cortamos aquele excesso que fica para fora. O cabelo cacheado, dependendo dos pontos, ele pode ter algumas curvaturas mais abertas, então a gente vai alinhando o corte e cortando, respeitando toda essa curvatura. Em alguns pontos, o cabelo cacheado pode ter tipo a nuca mais cacheada, que encolhe mais, então a gente vai ter que ter um cuidado para não cortar muito. Às vezes eu até corto e deixo para fazer aqueles detalhezinhos do cabelo pós a finalização. Principalmente se a pessoa está em transição capilar, que às vezes a frente tá ainda com umas pontas lisas, aí a gente corta e depois a gente vê que tem que dar um retoque. Eu aconselho sempre, é muito mais fácil a gente retocar o cabelo, uma pontinha, alguma que sobrou quando a pessoa tá em transição, é muito mais fácil retocar do que cortar demais, gente. E a cacheada, quando ela topa ir até o salão, mesmo ela indo com toda a vontade, aberta, ela ainda tem um receio de sair com o cabelo com algum problema assim, de cortar demais. Mais curto do que ela queria. Então eu aconselho, é preferível retocar o corte do que cortar de uma vez. Eu prefiro sempre um retoque. Nossa, linda dica, maravilhosa. Gente, eu queria dar mais uma dica para os profissionais. Eu vejo muitos cabelos, a questão do repicado. O repicado do cabelo cacheado é maravilhoso. Ele ajuda na definição, ele ajuda na distribuição, fica muito mais bonito o cabelo repicado. Mas o que eu vejo às vezes, alguns cabelos que me dão um pouquinho de agonia, vontade de falar, vamos cortar esse cabelo, filha. As mechas, gente. O que acontece? Quando a gente vai separar as mechas, o posicionamento da mão, a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos. Por quê? 2 erros muito comuns que eu vejo no corte de cabelo, tanto da cacheada, da ondulada e da crespa. Ou mechas que ficam separadas, parece que cortou 2 mechas, gente. Então, direciona o cabelo, corta para que as camadas fiquem uma por cima da outra, não com o cabelo dividido, marcado.
Uma dica que eu dou sempre, na hora de cortar o cabelo, pega a tesoura um pouquinho na diagonal e vai cortando. Se você corta com a tesoura extremamente reta, quando solta, essas mechas vão ficar muito marcadas. E outra dica, tome muito cuidado com essa parte frontal, porque o que acontece? Às vezes as pessoas cortam em excesso aqui e aí causa um encolhimento incrível aqui, que o cabelo fica todo grudadinho na cabeça e aqui umas mechas encamadas. Então tome muito cuidado com essas duas coisas, não marcar o cabelo e também não cortar demais, que aí fica assim tudo encolhidinho aqui. E principalmente essa pessoa tem muito encolhimento nessa parte. É dois erros bem que eu vejo nos cabelos. E aí depois, se você cortar muito aqui em cima pra igualar a camada até embaixo, vai ter que cortar mais ainda. E ela vai perder mais comprimento ainda, né, Neiva? Sim, aí só cortando tudo depois. E também quando a pessoa corta muito aqui, a ponta às vezes fica muito fininha e aí não dá aquele movimento do cacho bonito. O corte que eu acho que fica muito legal pra tanto a ondulada, a cachada e a crespa, é o corte que fica umas camadas um pouco arredondadas. Se você tem dúvida, qual corte combina pra todos os tipos de cabelo ondulado, cachado, o que tem as camadas arredondadas, sempre fica bom. Essas dicas que a Neiva deu aqui foram dicas mais gerais, mas gente, já se inscreve no canal porque a gente gravou cortes aqui, a gente gravou exemplos de cortes em cabelos ondulados, cacheados e crespos e a gente vai postar aqui no canal para vocês verem todas essas diferenças que a Neiva tá falando, tá? Então já se inscreve aqui, ativa as notificações porque vocês vão ver de perto essa diferença entre as técnicas e eu quero muito agradecer a Neiva por esse vídeo. Esse vídeo foi muito bom e eu espero muito que vocês tenham gostado, essas informações são muito ricas, né? E é isso, a gente vê vocês no próximo vídeo. Então, um beijo e até mais!